Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja nos ouvindo. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12x8. Hoje estou aqui com meu amigo Rafael Rossi. Fala, pessoal. Mais um dia com vocês. Sou para a câmera errada, né? Tudo bem? O meu amigo Plínio Wolff. Fala, pessoal. Maior honra aí ficar com vocês mais esse podcast. Maior honra da sua vida? Eu sempre falo isso. Maior honra da minha vida. Na verdade, amigo não, meus irmãos. Sim. Aqui é uma família, né? Uma família. Falar Aqui é gêmeos. Aqui é tudo puxa-saco. Pode nada. E eu sou o Vitor Benfica. Será um prazer falar com vocês hoje sobre um podcast que a gente já tem gravado, na verdade, né? E na época ainda era só de áudio. Vale muito a gente agora com um olhar ainda mais refinado, né? Com um olhar aqui ao lado dos nossos amigos também, especialistas em insuficiência cardíaca, sobre insuficiência cardíaca aguda no pronto-socorro. E é claro, a gente sabe que na insuficiência cardíaca aguda nós temos um foco para o manejo inicial, aquelas primeiras 24 horas, onde a gente quer tirar aquela iminência de morte, aquela urgência daquele paciente. Temos a fase intermediária, que é a fase de transição das terapias endovenosas para a via oral, e a fase final da internação, chamada de tardia, que é a hora de otimizar aquelas drogas para que ele vá para casa o menor poder descongestivo possível e já melhor otimizado. Mas o foco hoje vai ser a fase inicial, aquela fase da entrada do paciente, que eu acho que é o que mais gera dúvida. E a gente precisa trabalhar muito bem na cabeça de vocês para a gente conseguir construir um mecanismo interessante de raciocínio. Não é isso, meus amigos? Com certeza. Afinal, estamos em abril, um monte de residente novo chegando, R1 de clínica, R1 de cardiologia, muita gente começando a trabalhar em pronto-socorro, principalmente com perfil cardiológico, e é muito importante a gente refinar esses conceitos para poder dar o melhor atendimento para o nosso doente. Perfeito. Eu acho que a gente não pode deixar de começar falando sobre o conceito de insuficiência cardíaca, que também ainda tem muito tropeço nessa história, né? Plinão, conta pra gente então, como é que é o conceito de insuficiência cardíaca? Parece óbvio para muita gente, mas isso envolve muito, inclusive, o seu entendimento do paciente e do manejo dele, né? Exatamente. Então, assim, muita gente ainda fala, eu aprendi na faculdade, né? Insuficiência cardíaca, o diagnóstico é clínico. Infelizmente, eu adoro a parte clínica, né? Mas isso vem caindo por terra. Então, eu gosto muito da definição universal da insuficiência cardíaca, que é uma definição aí que vem ganhando aí mais espaço a partir de 2021, né? Várias sociedades se juntaram para criar essa definição. E qual que é a definição universal de insuficiência cardíaca? Então, são 3 fatores que eu preciso ter. Primeiro, ter sinais e sintomas de insuficiência cardíaca associado a alteração estrutural e ou funcional em um exame de imagem, um ecocardiograma, uma ressonância, né? Então, é obrigatório eu ter um exame de imagem, isso é bem claro nas últimas diretrizes, certo? Associado a pelo menos um dos 2 fatores, um aumento de peptídeos natriuréticos ou sinais inequívocos de congestão. Ou seja, insuficiência cardíaca não é só você ter uma alteração estrutural. Você tem que ter sintoma. Não é só ter um BNP aumentado. Existem outras causas que aumentam o BNP. Então, você precisa ter essa sequência de aspectos para você definir o que é insuficiência cardíaca crônica, certo? Uma insuficiência cardíaca de fato. E o que, de fato, é a insuficiência cardíaca aguda, que a gente vai falar agora, né? Então, é uma piora gradual ou rápida dos sinais e sintomas de insuficiência cardíaca que levam o paciente a procurar assistência médica, seja um pronto-socorro, né? Ou seja, o paciente também ficando hospitalizado com necessidade de diurético EV. E é necessário que seja feita a terapia de uma forma precoce e intensa, porque é um quadro de alta morbimortalidade. Então, você definir o que é IC, você vai saber como manejar, você vai conseguir chegar no diagnóstico de uma forma mais fácil. Não é só ter um edema de inferior, não é só ter uma alteração estrutural. Eu acho que é bem interessante falar isso, porque as pessoas acham que a insuficiência cardíaca é um diagnóstico causal. Mas as prontuárias a gente vê muito nos hospitais, né? Motivo da internação, insuficiência cardíaca descompensada. Na verdade, isso aí é uma síndrome, né? É um conjunto de sinais e sintomas, que é a AIC, vinculado a uma causa. Alguma coisa gerou aquilo. Então, o diagnóstico, por exemplo, descompensou por uma pneumonia. O diagnóstico é pneumonia ou sepse pulmonar, o que seja, e com insuficiência cardíaca descompensada, né? Mas o diagnóstico é a causa e depois vem indicado a síndrome. Claro, nós temos momentos em que a gente não vai saber muito bem, rapidamente, qual é a causa daquilo, mas lembrar que é um diagnóstico sindrômico e não, de fato, etiológico, né? Vamos dizer assim. O Plínio pontuou uma coisa muito importante pra gente, né? Porque muitos médicos, infelizmente, têm na cabeça hoje ainda que dispneia é igual a insuficiência cardíaca.
né? E a gente tem inúmeros, e o contrário também é verdade. Tem muita gente que coloca pneumonia como sinônimo de dispneia e às vezes o paciente tem IC. Então esses dois diagnósticos, eles aparecem muito frequentemente quando a gente vai fazer revisão de prontuário de paciente, equivocadamente, né? Porque não foi feito o diagnóstico da maneira adequada. Ficou muito nessa questão da síndrome clínica, né? Quando a gente usava até os critérios de Framingham para diagnóstico de IC, e a gente sabe que ele evoluiu muito por conta da gente ter que diferenciar de outras causas, porque o tratamento é absolutamente diferente de tudo isso. Então se a gente erra na definição e diagnóstico, a gente obviamente não vai tratar adequadamente e o desfecho naturalmente vai ser muito pior, né? Então por que a gente está revisitando insuficiência cardíaca? Por que a gente está pontuando que todos os médicos que estão começando a ganhar experiência com isso têm que saber? Nos Estados Unidos, IC, ela é uma síndrome que se apresenta em mais de 6,5 milhões de pacientes. E no Brasil, a gente tem mais de 190 mil internações anuais. Tem dados dos Estados Unidos que propõem que a gente, provavelmente, até 2030, vai ter um aumento de quase 50% nos diagnósticos de insuficiência cardíaca. Ou seja, o impacto social e laboral até da insuficiência cardíaca é muito grande e é por isso que a gente precisa aprender a manejar muito bem isso. A gente tem um registro já mais antigo, né, perto da década de 2010, que era o registro Breathe, que ele tentou justamente ver em 51 sítios hospitalares brasileiros, como é que era o perfil desses pacientes que internavam e como é que funcionava a insuficiência cardíaca aqui no nosso território brasileiro, já que a gente, infelizmente, extrapola e importa muitos dados dos Estados Unidos, né? Então, aqui a gente teve que a média de internação por IC geralmente é em torno da 6ª para 7ª década de vida, aí, perto dos 64 anos. A grande maioria dos pacientes tinham como etiologia da causa da IC a miocardiopatia isquêmica, né, responsável por 30% desses pacientes, e depois seguem causas menos frequentes. Colocava como hipertensiva, que hoje a gente sabe que a hipertensiva ela entra num escopo de miocardiopatia metabólica ou dilatada, que é um perfil, uma sindrômico maior ainda do que a gente postulava anteriormente quando o registro foi feito. Colocou aqui como idiopática como 15%, mas se a gente somar com essa miocardiopatia dilatada de causa hipertensiva, por exemplo, essa causa já se soma para 35%, equiparável à miocardiopatia isquêmica, e com perfil um pouquinho mais raro, as valvares em torno de 12%. Ou seja, quase 7 milhões de pacientes por ano nos Estados Unidos, quase 200 mil internações anuais aqui no Brasil. É uma das principais causas de procura ao pronto-socorro, justamente com essa síndrome dispneica que o Plínio estava citando para a gente, que não é igual à pneumonia, que não é igual ao DPOC exacerbado, tratamentos diferentes que imputam em morbimortalidades diferentes também. Perfeito, Rossi. Então, a gente já chegou no conceito, um consenso interessante aqui. A gente já traçou a importância de falar da repercussão socioeconômica, de realmente como a IC aguda repercute publicamente também. E, de fato, é uma síndrome que a gente precisa refinar bastante do ponto de vista de diagnóstico na anamnese e no exame físico. Então, a gente pode partir agora para a parte do diagnóstico, iniciando pela anamnese e exame físico, depois destrinchando exames complementares, como laboratório e de imagem. Que é justamente o que a gente bateu, que é onde as pessoas mais erram. E se você erra nesse começo, meu amigo, acabou o tratamento do paciente. Você acabou de falar que essa dispneia ela pode ser de espectros outros, né, que não é insuficiência cardíaca, e é claro, mas ainda assim, valendo já aqui da parte da anamnese e exame físico, quais seriam os sinais e sintomas mais específicos que a gente mais tem que encontrar nesses pacientes? É claro, como você mesmo falou, a dispneia é disparado o principal sintoma da insuficiência cardíaca, já que eu vou ter um acúmulo de volume naquele coração, às custas que vai acabar por gerar pressões de enchimento aumentadas, repercutindo em potencial de dispneia, seja ela por congestão pulmonar ou até pelo baixo débito, repercutindo em uma dispneia associada a uma fadiga ou até um contexto de ter que lavar CO2 numa acidose por baixo débito. Mas eu vou falar agora... Ou intolerância aos esforços também, né? Como você falou, baixo débito, geralmente o paciente no repouso não tem nada, mas quando ele começa os esforços, aí sim que se manifesta esse sintoma, que é bastante importante. Perfeito. Então a dispneia ela pode ser desde ao repouso ou aos esforços. Lembrar que a dispneia, como principal, acho que vale a pena traçar aqui pra gente, nós vamos ter como um sintoma congestivo. Então, separando aqui sinais e sintomas de congestão e sinais e sintomas de hipoperfusão. Lembrando que na dispneia, o paciente às vezes chega para você falando que está fadigado, está cansado. Às vezes ele não expressa a falta de ar como a palavra é mais clara sobre isso, né? Agora, são coisas diferentes, né? A dispneia, né, que é a falta de ar, que é o desconforto respiratório por congestão pulmonar, né, por aumento das pressões de enchimento ali na rede veno capilar pulmonar. A fadiga já não é por congestão. A fadiga é uma dificuldade muscular devido a uma baixa oferta para aquele músculo, né, gerando uma repercussão
secundária ao baixo débito. Então, a fadiga, o cansaço, que é semelhante ao que o anêmico grave, né, o sintomático passa a sentir, é derivado daquela baixa oferta diante de uma demanda que acaba no contexto da descompensação sendo muito alta também. Então, lembrar que fadiga não é dispneia. Então, dispneia é falta de ar por congestão e fadiga é baixo débito repercutindo nessa sensação de cansaço. É bom destrinchar isso porque pode ser um sinal aí que você tem que ligar o alerta para poder direcionar o seu tratamento. Bom, tirando a dispneia, claro que eu vou acabar vinculando a dispneia como potenciais achados do estertor pulmonar, geralmente em bases, inicialmente da direita mais do que a esquerda, e aquilo pode ser progressivo até terço médio e ápice, né? Lembrar da turgência jugular patológica a 45 graus, que ela tem que ser examinada, a gente vai avaliar essa questão a 45 graus e não a 0 graus, como a gente vê muito também por aí. A ortopneia, que é aquela dificuldade de você conseguir ficar reto no leito a 0 grau, você acaba tendo que levantar para conseguir respirar e ficar numa posição que traga maior tolerância. Você tem outros sintomas congestivos, como também a hepatomegalia, a ascite em fases mais avançadas, edema de membros inferiores, né? E as repercussões laboratoriais que eu falo daqui a pouquinho, congestivas em relação a isso, né? Mas lembrar que no contexto de IC aguda, né, a gente vai ter principalmente um edema mais central, né, com aquele paciente que vai ter um contexto de uma doença jugular patológica, sem muito fígado palpável, se ele estiver apresentando como primeiro diagnóstico. No crônico isso pode mudar um pouquinho. Tá? Lembrar dessas questões. Esses sinais e sintomas que você falou, Vitor, são muito importantes porque, do mesmo jeito que a gente falou no começo, que síndrome dispneica, muita gente relaciona diretamente com insuficiência cardíaca, a ausculta pulmonar também tem uma relação direta com IC. Muita gente, quando ausculta um pulmão e não ouve estertor, afasta o diagnóstico de IC e já procura uma outra causa, e aí vem o diagnóstico errôneo de pneumonia nesses casos. E a gente tem que lembrar que a ausculta pulmonar está muito longe de ser o sinal mais sensível e específico para o diagnóstico clínico da insuficiência cardíaca à beira-leito, né? Então, o que você trouxe para a gente, esses sinais congestão sistêmica, como a turgência jugular, a hepatomegalia, o refluxo hepatojugular, às vezes são muito mais importantes na avaliação à beira-leito do nosso paciente do que a própria ausculta pulmonar desse paciente. Até porque a gente está batendo muito na questão da dispneia, mas existem muitos pacientes que esse não é o principal sintoma, que a síndrome congestiva costuma ser o principal sintoma. E aí, naturalmente, a gente pode ter muito mais sintomas de uma IC direita ou de uma congestão sistêmica do que, de fato, de alterações na ausculta pulmonar, que é o que grande maioria dos médicos que têm um pouquinho menos de experiência no tratamento da IC esperam encontrar quando eles fazem o exame físico desse paciente, né? Então, quando eu trabalho no pronto-socorro da Santa Casa, né, onde eu sou assistente até hoje, eu sempre trago isso para os meus R1s de clínica. Esqueça um pouco a ausculta pulmonar, ela é parte do seu exame físico, ela não pode ser todo o seu exame físico. Perfeito. Porque deitar o doente, encostar nele e olhar para esse doente, né, até a inspeção dele, te dá às vezes muito mais dados. Às vezes um sinal de ortopneia é só a taquipneia quando o paciente está em decúbito zero. Mais importante que a turgência jugular, mais importante do que um fígado palpável, é ver o aumento do trabalho respiratório do paciente quando ele está a 0 grau. Então, a gente não pode achar que um dado semiológico único, o Plínio acabou de trazer para a gente. A avaliação clínica ela já está limitada para o diagnóstico. E se a gente usar só um dado clínico para fazer esse diagnóstico, a gente vai errar muito mais do que acertar. Eu acho que nesse contexto, eu acho que o que a gente precisa tirar de lição disso é que volemia não é algo fácil. Avaliar congestão não é algo fácil. O Prata sempre fala isso. Ele acha a coisa mais difícil da cardiologia. Não, eu acho muito difícil. Quem falar que vai acertar 100% das vezes está mentindo, né? Até porque vocês veem que existem várias formas de você avaliar a congestão. Se existem várias formas de você avaliar um parâmetro, quer dizer que nenhuma delas é muito boa. Então, você tem que avaliar vários parâmetros para definir se o paciente está ou não está congesto, né? Até para contextualizar, né? Quando a gente vai ver a sensibilidade do exame físico, ela é muito baixa, né? Se você for ver a dispneia, tem uma sensibilidade para IC de 50%. Turgência jugular, 48%. Crepitação, que é a coisa que todo mundo... Pô, tá crepitando, vou fazer uma furo. 13% de sensibilidade. Se você for ver, inclusive, a especificidade, essa eu gosto também de falar, da especificidade da avaliação da veia cava. Ela tem 27% de especificidade para falar que você tem aumento das pressões de fato, né? Da pressão de direito. E assim, o edema de inferior, uma especificidade de 10%. Então, tudo isso é baixa acurácia. Você tem que juntar várias peças do quebra-cabeça para você, de fato, chegar no diagnóstico, se o paciente está congesto ou não está congesto. E,
última coisa que eu acho muito importante falar também, o que é congestão de fato, né? Sim. Congestão é uma redistribuição anormal do volume dos fluidos extracelular e diante do aumento das pressões de enchimento. E o que leva em conta as pressões de enchimento? A função sistólica, diastólica, a complacência venosa e, por fim, o volume plasmático. Veja que o volume plasmático é um dos fatores para eu determinar se o paciente tem congestão ou não. Ou seja, a hipervolemia está muito associada à congestão, mas nem sempre toda a congestão está associada à hipervolemia. Isso é muito importante, que vai impactar no nosso tratamento. Sim, né? Perfeito. Isso é bem importante. A gente fala muito com os residentes lá no Dante, enfim, na Santa Casa. Acredito que você também traga isso para eles, porque a congestão, você entender se ela é hipervolêmica ou não, também faz você ter uma visão muito diferente do ponto de vista dos manejos desse paciente, né? Exploramos também muito isso no episódio recém-feito, né, do choque cardiogênico, que a gente separou o joio do trigo por lá. Vale a pena vocês conferirem com detalhes esse contexto quando a gente chega a falar dessa questão, né? Mas até, você falou da ausculta pulmonar, também cabe aquela história, né? Acho que o pessoal aí fora também deve ouvir muito, que é a asma cardíaca, né? Que a gente vê que isso lá atrás, naqueles artigos Jurassic Cardio, né? Que a gente lembra. Eu adorei o nome. Aqueles artigos de Xerox, tá ligado? Tá, né? A asma cardíaca. Hoje a gente não tem esse termo mais, né, na literatura sendo usado, mas é referente àquele sibilo que a gente ausculta no paciente que está congesto, que esse é vinculado à insuficiência cardíaca, às custas de edema brônquico, né, por estreitamento da luz brônquica, e você ouve o sibilo pelo estreitamento da luz. Então, lembrar que o sibilo, ele pode confundir o médico que está abordando. A cabeça do R1, isso aí é 2 ainda mais palitos, se for só esse achado, Exatamente. porque aquele paciente idoso que nunca teve uma asma prévia, não tem história de tabagismo, nunca descompensou a parte pulmonar e abre um sibilo, realmente você tem que pensar 2 vezes se de fato é asma, se é broncoespasmo, se é algo vinculado ao contexto parenquimatoso pulmonar em si e não até uma insuficiência cardíaca, seja ela por contexto de fração de ação preservada ou reduzida. Então, lembrar também desse sibilo como um potencial achado na ausculta que o Rossi falou de congestão, né? E acho que a gente destrinchou relativamente bem. Só lembrar também do último padrão de congestão que a gente vê muito confusão, é o tal do edema de membros inferiores, né? Uhum. Então, a gente encontra muita gente olhando só para edema de membro inferior como uma insuficiência cardíaca, tem que ter edema inferior. Não é bem assim, muito menos se o cara tiver uma apresentação nova da IC, né? E o contrário também é verdade, né? O cara tem edema de membro inferior, então ele tem IC. Também não é verdade. Exato. O paciente pode ser idoso, também ser venosa crônica, ter alguma doença, né, com perda proteica. Carcinoma hepatocelular. Exatamente. Infinitas causas. O edema do terceiro espaço, seja ele por ascite, seja ele por edema de membros inferiores, ele é um edema vinculado a um líquido extravascular, que pode ter suas várias causas. Claro que uma delas pode ser por aumento das pressões de enchimento às custas de insuficiência cardíaca. Mas lembrar que nem toda insuficiência cardíaca vai gerar edema de membro inferior e nem todo edema de membro inferior é por insuficiência cardíaca, a depender do cenário, beleza? Ou seja, a gente falou tantos na semiológica, fica muito claro que a gente precisa de todos eles juntos para montar um raciocínio clínico. Perfeito. E aí, a partir daí, começar a pensar em quais exames da propedêutica armada que a gente vai pensar para começar o nosso tratamento do nosso paciente. Perfeito. E também traçamos agora aqui os sinais e sintomas de baixo débito, que aí a gente vê com mais clareza quando o paciente de fato está evoluindo com maior gravidade, né? Geralmente, realmente, esse paciente vai chegar com um padrão mais descongestivo, depois não tão infrequente, de fato, com sinais também, além de congestão, os de baixo débito, que são de hipoperfusão tecidual. E você vai encontrar uma mão mais fria, né, por vasoconstrição periférica importante, às custas do baixo débito, né, às vezes viscosa até, que você palpa aquela mão e você sente aquela pasta, né, literalmente. Cianose periférica ou acrocianose, né, a cianose central, né? Você vai encontrar aquele paciente com uma desorientação, alteração do nível de consciência, até sonolência, né? Lembrando que, às vezes, o baixo débito pode também se refletir também porque o paciente está agitado, que está com alteração de comportamento. Não é só sonolência, né? Às vezes a gente vê um paciente... Alteração do comportamento. Alteração do né? comportamento, acho que é o melhor sinal clínico aí pra gente falar. Perfeito. Você pode encontrar até livedo reticular em fases mais avançadas do baixo débito também, né? Entre outras questões... Acho que tem um outro dado que é muito importante que entra no... estreptor crepitante, sinônimo de C, edema, sinônimo de C. Quando a gente vai avaliar a perfusão,
hipotensão sinônimo de C. Boa. Mais um erro que é cometido dia sim, dia também em pronto-socorros, né? O paciente está hipotenso, ele está com uma insuficiência cardíaca muito descompensada, ele está com Mal baixo débito perfundido. cardíaco e está mal perfundido. Não são sinônimos. É mais um achado possível para a gente falar sobre má perfusão tecidual. Não é o único, a gente tem, as duas coisas são possíveis. Existe paciente mal perfundido com uma PA normal e existe paciente Perfeito. hipotenso que não está mal perfundido. Exatamente. Então a pressão é outra coisa para a gente olhar com muito carinho para entrar de novo nessa soma de dados muito importante, né? Então, quando a gente vai fazer a avaliação da perfusão tecidual, eu sempre gosto de dividir em tecidos, em órgãos e sistemas para a gente pensar e não esquecer nenhum deles, né? Então, se a gente está falando do sistema neurológico, a alteração do sensório é um dos mais importantes que a gente está vendo. Se a gente está falando de perfusão cardiovascular, a pressão é um dos dados mais importantes. Tecido tegumentar, então, justamente uma pele mais fria, cianose, palidez cutânea, aquela pele parecida de sapo, né, que o Plínio já comenta bastante às vezes, mas você encosta no paciente, ele está pegajoso, sudoreico. Então, outra coisa importante para a gente lembrar, quando tem má perfusão esplâncnica, né? Então o paciente que está nauseado, que não tolera, não consegue, está em anorexia, não consegue comer. Dor abdominal Dor também. abdominal, uma coisa que gente... aparece toda vez. Paciente que está anúrico, então falando mais do sistema excretor aí, paciente em anurese, sugere muito também uma perfusão. Protração da diurese de maneira geral, né? Então, dividindo por órgãos e sistemas, fica muito mais fácil da gente lembrar o que não esquecer na hora de fazer a avaliação da perfusão tecidual. Perfeito. E a partir disso a gente vai conseguir entender nossos perfis hemodinâmicos, que já a gente vai começar a falar. E não esquecer também do lactato, né? Que tem gente que só foca no lactato, e o lactato, ele a princípio, inclusive, tem baixa sensibilidade para você ver, de fato, o baixo débito do paciente. Mas também é um outro parâmetro que a gente consegue ter diante de uma IC de um paciente mal perfundido. Acho que a gente já pode, a partir daí, pegar o gancho para poder falar da análise complementar, começando pela parte laboratorial, né? É claro, de modo geral, a gente vai conseguir ter uma análise causal da insuficiência cardíaca a partir de dados laboratoriais também, e a gente pode especificar, né, adicionar novos exames a partir da nossa suspeita causal daquela insuficiência cardíaca, mas, de maneira geral, para avaliação de função orgânica, hematimétrica, a gente tem o hemograma, a ureia-creatinina, sódio, potássio, magnésio, né, a função hepática também faz parte do jogo, já que a gente precisa entender sobre o paciente a nível de congestão hepática, as custas da insuficiência cardíaca e baixo débito também, que fazem lesão endotelial hepática, né? E também a nível prognóstico e muitas vezes diagnóstico, a troponina e o BNP, tá? E aí, vamos focar aqui do contexto do BNP, porque também ajuda muito a gente a entender aquela dispneia que não está muito clara na nossa cabeça. A nível de diagnóstico de dispneia não esclarecida, ou seja, quando não tem sinais e sintomas muito claros de insuficiência cardíaca, né? Ou sinais de dispneia muito claros de que não é uma insuficiência cardíaca, ou seja, um jovem que já tem uma crise asmática há meses. O Vitor falou no podcast que no broncoespasmo, né? Tem que pensar em insuficiência cardíaca. O cara tem... O cara broncoespasmo 18 faz 100 anos. Né? Já foi treinado 3 vezes para o broncoespasmo refratário. Sim. Vai falar mal da gente. Mas antes da viciado, gente entrar no BNP, que acho que é a ainda dos olhos que a gente vai comentar aqui em relação à insuficiência cardíaca, quero falar muito dos exames para diagnóstico diferencial de síndrome congestiva no pronto-socorro, né? Porque quando a gente pensa, justamente no que o Plínio falou em relação à congestão ou hipervolemia, a gente tem que descartar, porque o paciente não vem com um tag nele escrito, tem insuficiência cardíaca, né? Ele vem com a síndrome congestiva. E aí a gente tem que separar as principais causas. Então, ou esse paciente não produz proteína, então a gente tem que fazer uma avaliação minuciosa, principalmente da função hepática dele, como está a albumina, como está o coagulograma, como está a bilirrubina, e será que ele tem algum sinal de hepatite? Então, TGO e TGP. Então, a avaliação hepática, muito importante, principalmente pensando se esse paciente tem uma síntese proteica adequada, o que poderia denotar uma menor pressão oncótica e extravasamento de líquido para o terceiro espaço. Tá? Nesses casos, também a anamnese é muito importante, né? Também para poder ter um adicional de histórico que favoreça a tua suspeita para o fígado, porque você pode ter disfunção hepática e o paciente realmente não ter hepatopatia crônica por outra causa, né? Por conta da síndrome congestiva e de baixo débito. Congestão secundária IC aumenta muito TGO e TGP sozinho. E sim, se eu peço só TGO e TGP, vou fazer um erro diagnóstico. Então, a síntese proteica é muito importante para a gente fazer essa avaliação. Outra coisa que eu tenho que avaliar, será que esse paciente está perdendo proteína? Então, a síntese é normal, mas ele tem uma perda proteica importante. E a melhor maneira de eu ver isso é através da urina 1. Então, urina 1 é um exame muito importante a nível de pronto-socorro e a avaliação da osmolaridade urinária também é muito importante até para a gente
gente tentar diagnosticar a congestão de fato desse paciente e a hipervolemia dele. Então, a avaliação urinária também é muito importante. E terceiro ponto, será que esse paciente está com uma síndrome congestiva porque ele não consegue perder líquido como ele deveria? Então, a minha função renal não está adequada? E aí a gente entra em mais uma coisa para a gente avaliar, que seria justamente a função renal com ureia e creatinina para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Com todos esses dados, e falando de novo da perda proteica, a albumina entra como mais um dado, porque se a gente tem uma albumina mais baixa, por mais que a síntese esteja normal, a excreção está muito alta, isso fala mais a favor de uma síndrome nefrótica, ou potencialmente até uma síndrome nefrítica perdedora de proteína também. Somando tudo isso, são exames que não são caros, são exames que são muito mais amplamente disponíveis que o BNP e já me ajudam a direcionar muito o meu raciocínio junto com a história clínica e com o exame físico para eu conseguir dar o meu diagnóstico final, mesmo num ambiente em que eu não tenho o melhor exame para fazer o diagnóstico, que é o BNP que a gente vai falar daqui para frente. Exato. Eu acredito, inclusive, que assim, quando você pede o exame laboratorial, que são, lógico, recomendados em todas as diretrizes, né, diante de uma IC aguda, você vai ver a causa da descompensação da IC, você vai ver o prognóstico e a consequência, né, porque você vê a lesão de órgão-alvo. E aí, resumindo, o que você acaba pedindo? Né? O hemograma, procalcitonina, PCR, se você tiver, afastar a causa, inclusive, infecciosa, né? A parte renal, que o Rossi falou, os eletrólitos, a parte hepática também, e a troponina e o BNP para a gente ver, de fato, o prognóstico. Não esquecer da função tiroidiana, que também é recomendada de rotina, de pedir aí no pronto-socorro, né? E a gente vai falar mais para frente do porquê, mas para avaliar principalmente descompensadores, né? Como você acabou de falar. Isso. E aí... E já que você puxou também como gancho o próprio lactato, as gasometrias, né? Isso, e as gasometrias para a gente conseguir avaliar, inclusive, o perfil do paciente. Então, chegou o paciente, a gente pede esses exames e, lógico... Essa pequena quantidade de exames, né? Exato. E como eu falei, causa, a consequência e o prognóstico. E aí a gente segue aí avaliando o nosso paciente. Idealmente, uma gasometria venosa, mas se de fato tiver um contexto de dispneia, ponto de repercussão ventilatória, que você queira entender os gases desse sangue, a gasometria arterial é a de escolha, até para você poder ter um padrão de indicação formal da ventilação e suplementação de oxigênio, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Maravilha. Mas sobre o BNP, né, que acho que é o foco principal aqui, para a gente poder trazer um refinamento um pouco maior, nós temos dados realmente que eles ajudam muito, né, no contexto prognóstico e no nível diagnóstico, né, a gente trabalha mais para quando a gente tem uma dúvida da dispneia, se de fato é IC ou não. Então, quando não tem nada muito claro, ou para um ou para outro, como eu falei com vocês, eu tenho o BNP como um grande aliado, e isso foi provado no estudo PRIDE, né, que foi o trabalho que conseguiu corroborar, através da curva Roca, através de acurácia, quando ela está sozinha solicitada, o BNP solicitado sozinho, o teu exame físico, na tua análise clínica sozinha, e quando ela está combinada. E mostrou que a acurácia realmente aumenta muito. É inclusive de 86% para quando você tem a combinação do teu exame físico com o teu BNP. E aí eu digo mais, qual que é melhor, né? O BNP isolado ou a tua análise do exame físico? Cara, o BNP isolado, nesse contexto de dispneia duvidosa, ele realmente tem um componente de maior acurácia do que o teu próprio exame físico, para você ver como é que o Plínio, de fato, trouxe para a gente aqui esse dado, como é penoso, né, essa análise clínica pura do paciente com insuficiência cardíaca. E no contexto da dispneia, né? É um dado muito ruim pra gente, porque mostra que a gente diagnosticava muito mal isso, né? A avaliação clínica sozinha, como o Plínio mostrou pra gente, ela não é suficiente. Ela precisa de elementos que ajudem a gente a confirmar esse diagnóstico. A dispneia é muito ardilosa. Mesmo. Exatamente. O BNP vem justamente como esse estudo. E o PRIDE, que você estava citando agora, né? A gente deixa pra gente valores de BNP mais altos, tem uma sensibilidade de acima de 90% associada à síndrome clínica para confirmação do diagnóstico de IC. E a gente pensa, eu ainda tinha isso muito na cabeça, né? Quando eu comecei a fazer clínica médica, que o BNP é um marcador muito recente, né, que a gente usa há pouco tempo na prática clínica, mas o estudo PRIDE de 2005 já, né? Então, é uma coisa que a gente demorou para incorporar na nossa prática clínica, mas que já tem 20 anos de experiência e de validação. Até para lembrar para os ouvintes, né, o BNP está falando do peptídeo natriurético atrial, né, que ele é secretado às custas do estresse de parede vinculado ao ventrículo esquerdo, né, produzido ali e secretado a nível atrial por via parácrina, né? Então, o BNP ele é um hormônio ativo dessa constituição total. E lembrar que os pacientes que fazem uma terapia com o sacubitril valsartana, só para lembrar que os pacientes podem já estar em uso dessa medicação, o NT-proBNP é o de escolha, já que a gente está avaliando a fase inativa circulante, porque você começa a ter uma elevação às custas do BNP proposital para que você tenha o benefício da classe de medicação. Por do INRA, né? Exatamente. E isso pode falsear o teu exame. Então, o NT-proBNP é sempre o ideal que a gente solicite, ainda mais nesses casos. Claro, lembrando das nuances de variação de idade, obesidade, sexo, DRC. enfim.
doença renal crônica, todas essas nuances do BNP, não tomam muito cuidado com analisar esse perfil de laboratório. Ou tá? se o seu paciente não usa sacubitril valsartana, aí o BNP está igualmente validado, né? E a troponina, assim como o BNP, também vai trabalhar com um diagnóstico para infarto, né, no caso, síndrome coronariana aguda, e também um contexto de prognóstico, né, também, né? Porque a gente tem a injúria aguda miocárdica, as custas também do estresse de parede, você tem morte celular, apoptose com liberação de troponina, e aquilo também, estar positiva não significa que está tendo infarto. Você precisa de uma curva às custas do conceito universal de infarto para que você componha aí dentro do seu rol diagnóstico, junto com o eletro, e, enfim, a clínica do paciente, que ele de fato tenha infarto agudo no miocárdio, tá? A troponina, eu vou até parafrasear o Silvio, né? Ela é diametralmente oposta ao VO2. O VO2, quanto mais alto, melhor o seu prognóstico. A troponina, independentemente da causa, se ela é uma injúria miocárdica, se ela é um sinal de isquemia, se ela está crescendo agudamente, sugerindo uma síndrome coronariana, se ela está estável, mais alta, não importa a causa, troponina alterada é sinal de pior prognóstico, não importa por quê. Então, é um dos marcadores de pior prognóstico, alteração de troponina nesse cenário desse paciente. Isso. E não podemos esquecer também dos valores de corte do BNP, né? Então, pensando num contexto agudo, de IC aguda, né? A gente praticamente exclui uma IC aguda quando o BNP é menor do que 100, né? E a gente tem também a acurácia aumentada do NT para o BNP a depender da idade, né? Quando você tem menos que 50 anos, né? A gente considera 450 o corte. A de 50 a 75 anos, 900, né? O NT para o BNP e acima de 75 anos, 1800. Então, isso pode aumentar a acurácia. E lembrando que os obesos também podem ter um BNP reduzido mesmo no contexto, geralmente, inclusive, de CFEP, né? Por quê? Porque o obeso tem grande tecido adiposo, que tem uma grande quantidade de receptor C, que ele degrada o BNP. Então, esses pacientes podem ter um BNP falsamente reduzido, mesmo no contexto de C. Isso a gente tem que lembrar. Sempre interpretar com a síndrome clínica, né? Porque existem outros, inclusive, não só a redução do BNP pode atrapalhar no diagnóstico, né? Também como um aumento do BNP. Um paciente DRC, ele vai ter uma menor excreção, né? E aí a gente pode, numa síndrome edemigênica, ter um fator confusional, né? Bom, acho que conseguimos trabalhar bem com o laboratório, e aí vem a parte de imagem, que também o Plínio pontuou muito bem, que a gente precisa muitas vezes, na verdade, sempre, da imagem ao nosso lado. E aí, a nível de pronto-socorro, a nível de insuficiência cardíaca aguda, muitas vezes a gente não vai ter um cenário com estrutura suficiente para a gente poder ter um ecocardiografista para analisar aquele coração de forma complexa, estruturalmente e funcionalmente, mas sim, o grande padrão de diagnóstico para auxílio até no manejo terapêutico é o ultrassom, ou no caso a gente está falando aqui do POCUS, né, ou FOCUS, ou até o próprio ecocardiograma mesmo, se possível for, para até avaliar se eu tenho um componente de insuficiência cardíaca, fração de injeção reduzida ou preservada. Lembrar que é muito menos comum eu encontrar um paciente com má perfusão, com uma síndrome C tão vigorosa, às custas de insuficiência cardíaca, fração preservada, né? E não tem nenhum dado no exame físico que eu consiga bater o martelo de que sem o ultrassom eu consiga falar, não, esse perfil aqui, pelo exame físico, ele é FEP, né, preservada, esse perfil aqui ele é reduzida, não tem como. A gente pode até ter alguns sinais, né, pelo contexto estereótipo, fenotípico da paciente, né, da história, mas não tem nenhum dado que me confirme especificamente que é um ou outro. Então eu preciso da imagem sim para eu traçar um plano terapêutico tanto no contexto da fase inicial, quanto da intermediária, quanto da fase final. E o raio-x também como um adicional até para diagnóstico diferencial e etiológico da síndrome de insuficiência cardíaca, e o eletro para poder também excluir. Olha só. Síndrome coronariana eu aguda. Tinha esquecido do eletrocardiograma, né? Jamais. Síndrome coronariana aguda, né? E arritmias, tanto BRAD quanto TAC, arritmias que podem favorecer também as compensações só por conta disso, né? E claro, se não tiver nenhuma desses componentes maiores, eu também vou analisar etiologicamente aquela insuficiência cardíaca, né? Também pode me ajudar com alterações estruturais ou algum perfil específico eletrocardiográfico que me sugira uma etiologia causal, mesmo que crônica, daquela insuficiência cardíaca. O eletro, inclusive, grande parte dos pacientes que vão dar entrada com IC descompensado, com quadro de dispneia, que você está na dúvida o que é, se o paciente tem um eletro normal, é muito mais difícil ser uma IC. 90% dos pacientes que dão entrada com IC vão vir com eletro alterado. Então, assim, um eletro que está normal, você já desconfia aí, né, dessa causa da dispneia. Entra como diagnóstico diferencial aí, né? E TAC sinusal a gente tem que lembrar que pode ser uma alteração eletrocardiográfica, mas que não tem relação necessariamente com a própria insuficiência cardíaca, né? Todas as causas de dispneia podem incorrer como ataque sinusal reflexa
pela saturação, ou aumento do trabalho respiratório. Então, a ataque sinusal aqui, ela não entra como um diferencial da causa que a gente está pensando. Agora, um bloqueio de ramo esquerdo, um bloqueio atrioventricular, um BRD associado a um BDAS, são sobrecargas ventriculares, tanto direita quanto esquerda, sobrecargas atriais, tudo isso faz a gente já começar a pensar nas alterações anatômicas possíveis que podem estar acontecendo no coração de um paciente que, a princípio, não teria diagnóstico. Exame fundamental, né? Exame muito bonito, simples, rápido. Esse barato, rápido, não tem desculpa. Exatamente. Né? Bom, eu acho que a gente traçou os principais pontos aqui, né? A gente está tentando trazer o mais profundo possível, ao mesmo tempo não tão profundo assim para também não confundir a galera. Mas é bem isso daí que a gente tem que ter em mente na fase inicial da insuficiência cardíaca. Né? A gente pode passar agora para o manejo da insuficiência cardíaca aguda, que acho que é o foco desse episódio, além do que a gente já falou do diagnóstico. Né? Bom, Rossi e Plínio, a gente está falando aqui do paciente que chegou no pronto-socorro com insuficiência cardíaca aguda, com tudo isso que a gente falou aqui. Né? A gente quer começar a analisar o perfil hemodinâmico desse paciente. Antes de eu traçar um perfil hemodinâmico especificamente, é importante que a gente entenda que esse paciente pode se apresentar de duas grandes formas, né? Ou uma insuficiência cardíaca aguda de novo, que a gente chama, né? Que muitas vezes os residentes falam, de novo, então ele já teve antes, agora tem. Não, é de novo, é chique, né? É uma insuficiência cardíaca aguda nova. Ele não tinha essa apresentação antes, não tinha IC antes, e agora ele tem insuficiência cardíaca. O principal deles aí é o infarto, né? Mas pode ser uma miocardite fulminante, um TEP, enfim. Mas o principal aqui pra gente seria o infarto, né? Ou ele pode se apresentar como insuficiência cardíaca crônica, né, por alguma outra causa, que agudizou por algum motivo, infecção, hipervolemia, né, má aderência ou qualquer outro componente maior. Maderência. Bom, e quais são as diferenças, Rossi e Plínio, que a gente pode atribuir a esse perfil de paciente? Qual que é a diferença de apresentação do cara que tem IC nova do cara que tem IC crônica que agudiza? Então, primeiramente, em relação ao mecanismo de ação, né? Em relação ao mecanismo da IC, né? Aquele paciente que ele já tem uma IC crônica que agudiza, geralmente ele vai estar, de fato, hipervolêmico, né? Congesto secundário à hipervolemia, porque é um paciente que já tem uma ativação aí do sistema renina-angiotensina-aldosterona de forma crônica, com uma absorção crônica aí de sódio e água, é um paciente que vai se apresentar hipervolêmico. Esse é o principal mecanismo do paciente com IC crônica agudizada. Já o paciente que dá entrada com uma IC nova, de novo, né, é um paciente que ele não vai ter tempo para ter esse mecanismo aí de renina-angiotensina-aldosterona, né? O que vai acontecer é uma queda do débito cardíaco de uma forma aguda, seja por infarto, uma endocardite que teve uma lesão valvar, né? E aí o que vai acontecer é uma tentativa de compensar, de manter a perfusão dos órgãos, ele vai ter uma pós-carga muito aumentada. Essa pós-carga muito aumentada vai causar uns sintomas de congestão bastante importantes, ele não vai ter um coração que vai conseguir segurar essa alteração, né, das pressões de enchimento, e ele vai ter um quadro mais grave. Inclusive, a mortalidade é mais alta nos pacientes com IC aguda nova, né? E é um cara que como o Plínio falou, né, diferente do IC crônico que agudiza, ele não vai estar hipervolêmico, né? Então, talvez para ele não seja interessante a gente ficar investindo em furosemida, por exemplo, né? Então, a gente pode trabalhar com esse raciocínio. Pô, esse cara aqui eu vou trabalhar menos com furosemida e talvez com um vasopressor preferencialmente para trabalhar em cima dele se de fato tiver sinal de má perfusão. Tudo depende da síndrome clínica, né? Exato. Porque é o que você falou, às vezes grande parte das vezes ele não está hipervolêmico, exato, mas ele pode estar congesto por conta de todos os outros mecanismos. A gente até classifica os tipos de infarto de acordo com essa questão da congestão. Então, o infarto com uma evolução clínica mais favorável, um KILIP-3, é um cara que está evoluindo com edema agudo de pulmão também, né? Então, ele precisa de diurético, ele precisa de ventilação não invasiva, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas não é um investimento, né, a nível volêmico, é mais a nível de bomba que eu tenho que focar. Já no outro, cabe mais no crônico que agudiza, um cara que está mais vasoconstricto, né, uma pós-carga muito exacerbada, eu trabalho com vasodilatação, preferencialmente, na maioria dos casos, aí sim com furosemida mais agressiva, né, e, enfim, o manejo do causal, claro, que vem sempre antes de tudo para a gente racionalizar, né. Vamos falar um por um agora também nesse sentido. Também é interessante a questão do lactato. Eu falei um pouco disso no episódio de choque cardiogênico, né? Mas o lactato naquele cara com IC crônica que agudiza ou na IC avançada, né? Ele é um parâmetro que é mais tardio para ela de fato se mostrar. Então, quando eu começo a ver lactato no paciente que tem IC crônica que agudiza, já está numa fase mais avançada aí do choque, diferente do cara que está no perfil de IC aguda
de novo. Então ele é um cara mais inflamado, que ele não tinha compensação nenhuma, e aí sim o lactato estoura quando ele de fato entra em contexto de má perfusão. Bom, próximos passos é a gente entender a causa, né? A gente falou aqui, isso é crônica, que agudiza, isso é aguda de novo. Agora vem as causas principais que a gente tem que pensar nesses casos, né? Existem alguns mnemônicos que fazem a gente pensar, né? E a gente, como falou, no contexto de ser aguda, a gente vai trabalhar basicamente com o paciente que infarta ou que teve um tromboembolismo pulmonar, né? Mas também temos que pensar num contexto de infecção bacteriana, no caso uma pneumonia descompensando uma insuficiência cardíaca, né? Ou algum outro mecanismo arritmogênico para pensar nesse contexto também. Então, sempre pensar na causa, porque nada adianta a gente trazer um mecanismo de tratamento de suporte para esse paciente se a gente não abordar a causa. Às vezes, o cara chega com um ataque de arritmia e simplesmente um choque por conta de hemodinâmica resolve a vida do cara e toda a síndrome de insuficiência cardíaca dele, né? Caso a gente tenha indicação. E tem o contrário, o cara que chega com um ataque de arritmia, você choca, faz a amiodarona e não sai, você vai olhar o potássio dele está de 7,5. Ou você vai olhar, ele tem uma tirotoxicose, está tomando amiodarona há pouco tempo, e aí do nada começou a entrar em arritmia incessante, T4 dele está de 2,5, TSH super suprimido, né? Então, também pensar nesses diagnósticos diferenciais secundários também é muito importante. Lembrar também do tamponamento, que também é muito importante, né? Para a gente poder não deixar de lembrar. E o ultrassom, mais uma vez, aí se torna um grande aliado para esse diagnóstico diferencial. A gente também tem uma forma de abordar rapidamente para corrigir essas pressões de enchimento aumentadas às custas disso. Então, a ESC coloca até pra gente um mnemônico, o Plínio aqui tá do meu lado, ele ama mnemônicos. Sim, eu adoro mnemônicos. Que é o Champitz, ou Champitz, como eles chamam, sei lá, é Champitz mesmo, que é brasileiro. Né? O C seria de Acute Coronary Syndrome, então o C de coronária, né? O H de síndrome hipertensiva emergencial, então é uma emergência hipertensiva, H de hipertensão. O A de arritmias, então o eletro já pode esclarecer muito bem isso. O M de alguma alteração mecânica vinculada, claro, geralmente ao infarto, ou até, como o Plínio falou, de uma lesão valvar aguda por uma endocardite, por exemplo. O P de pulmão, de embolia pulmonar. O I de infecção, né, e pode ser seja lá qual for o foco. E o T de tamponamento. Então tá aí Champitz como um diagnóstico diferencial para você poder esclarecer como as principais causas aí de descompensação. E são as principais causas de descompensação que podem levar o paciente a óbito, que você tem que chegar no diagnóstico, senão não adianta o que você for fazer para manejar isso, que o paciente não vai melhorar. Né? Exatamente, é por isso que é importante saber a diferença de causa e da síndrome que a gente vai encontrar, né? Acho que a gente pode passar agora para entender finalmente do que a galera está esperando dos perfis hemodinâmicos. A gente rolou bem eles por 40 minutos aí, né? Fala sobre isso. Fala aí, Rossi, um pouquinho para a gente sobre os perfis hemodinâmicos, como é que a gente vai encontrar esse paciente. Então, para fazer de uma maneira mais sindrômica e medular para o nosso atendimento, a gente tende a diferenciar esses pacientes no perfil hemodinâmico. E o que isso quer dizer? Que cada um deles vai ter um tratamento direcionado, então você reconhecendo esse perfil, isso já te traz de uma maneira rápida, pronta, como você deve tratá-los, né? Então a gente divide em perfil B, C e L na descompensação, né? O perfil A acho que não vale nem a pena a gente ficar mencionando aqui, porque não tem uma terapêutica direcionada, o paciente já está razoavelmente compensado. Então a gente tem que falar aqui mais dos perfis hemodinâmicos da descompensação. Perfil B é um paciente que está bem perfundido, mas está com gesto, né? Então, por hipervolemia ou não, é um paciente que com certeza tem que ter um manejo em relação a isso. O perfil C seria um paciente que está mal perfundido e com gesto, perfil clínico que, graças a Deus, não é o mais comum, né? O perfil B a gente vê amplamente com maior frequência em pronto-socorros, mas o perfil C é o que está relacionado à maior mortalidade desses pacientes e que pode evoluir para um choque cardiogênico que vai determinar um cuidado intensivo, né? Não vai ser um paciente que vai ficar no pronto-socorro, a gente vai manejar e ele vai para casa depois da internação. Esse é um paciente que vai para UTI, vai para um suporte, às vezes, mais invasivo, como monitorização com uma PAI pelo menos, com drogas mais específicas que a gente vai estar daqui para frente. E por último, o perfil L, que eu sempre falo que é um perfil transitório. Ninguém fica em perfil L por muito tempo, né? Danado. Às vezes o perfil B, o paciente pode ficar em perfil B em casa. Às vezes o tratamento dele é ambulatorial do perfil B. Sim. O perfil L, ele não vai ficar assim por muito tempo, porque ele vai chegar no pronto-socorro, é um paciente que está mal perfundido, mas ele não está hipervolêmico, ele também não está com gesto. E aí a gente geralmente vai dar o suporte para esse paciente e ele vai migrar. Ou ele vai compensar e vai para o perfil A, ou a gente vai passar do ponto e ele vai migrar para o perfil B, ou ele vai manter a hipoperfusão dele, vai continuar mal perfundido, mas a gente vai passar do ponto e ele vai ficar hipervolêmico. Então o perfil L, ele é um perfil transitório que vai migrar para A, B ou C eventualmente. Perfeito. Então, acho que antes de a gente falar de cada um deles, né, que a gente vai citar também para vocês, é falar do que serve para todos, né? Então, tem um tratamento geral. Uma terapêutica geralzão da síndrome de C, né? Chegou aquele paciente, você tem que pensar em fazer essas medicações, essas intervenções
para que você não tenha nenhum esquecimento de atendimento a esse paciente fora dos mecanismos centrais da insuficiência cardíaca aguda. Que no caso seria, primeiro, a heparina como profilaxia, né? E até caso você encontre até uma FA de alta nova, você até anticoagular esse paciente desde o início da internação. E aí você, claro, vai depender da função renal, você vai escolher por heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada para esse paciente. Tem que lembrar, porque esse paciente ele vai estar descompensado. Então a tendência é que ele fique mais na cama, imóvel, mais 50% a nível de leito, ou seja, com um potencial de estase muito grande, além, claro, da própria estase pela doença. Exatamente. Isso vai... É um paciente trombogênico por natureza. Perfeito, inflamado, né? Então, mas o meu paciente está deambulando na enfermaria tranquilo. Por que você internou ele? É por IC? Ele precisa de profilaxia química TEV. Não tem dúvida. Perfeito. A heparina. Também temos a questão da ventilação, e aí eu tenho que olhar para esse paciente e entender, esse paciente precisa de oxigênio suplementar? Né? Lembrar que a hiperóxia pode repercutir em danos cardiovasculares, né? Assim como a hipóxia, e aí sim, a hipóxia eu tenho que pensar em tratar. Além da VNI, a ventilação não invasiva, se tem indicação ou não, e até, claro, a ventilação invasiva em caso de necessidade. Só para poder frisar um pouquinho a nível de diretriz, né? A parte de suplementação de oxigênio está indicada para aqueles pacientes que estão com insuficiência cardíaca descompensada, insuficiência cardíaca aguda, que tem uma saturação venosa, saturação arterial. Olha o intensivista falando muito do Vitor. Eu vi. Saturação arterial de oxigênio abaixo de 90% ou uma PO2 abaixo de 60%, tá? E aí eu vou suplementar esse paciente a nível que eu não faça hiperóxia, claro. Depois, eu tenho para entender se esse cara tem um trabalho respiratório aumentado, uma frequência respiratória acima de 25, com desconforto ventilatório associado ou não à hipoxemia. E aí, estou indicando, sim, a pressão positiva, seja invasiva ou não. Claro que, inicialmente, é ideal sempre que a gente avalie a não invasiva como o método mais interessante, não para diminuir mortalidade, não tem nenhuma repercussão de benefício nesse sentido nos trabalhos, mas auxilia no contexto de redução do trabalho respiratório e do contexto de evitar a evolução para a intubação. Então, são os grandes benefícios nesse sentido. E você também aumentar a pressão alveolar para que aquele líquido que está ali extravasado às custas da congestão volte para o vaso, para o seu território de origem, onde ele não deveria ter saído. Correto? A pressão positiva, a gente tem que lembrar que não é só a gente manter uma PIP, né? Então, manter uma pressão positiva em via aérea, não é que ela vai só empurrar o líquido para fora e ele vai voltar para a vasculatura. Não é só isso, né? Ela aumenta a pressão intratorácica e, com isso, o nosso retorno venoso tem maior dificuldade de chegar em câmaras esquerdas. Então, a gente consegue ter uma pressão de enchimento das câmaras esquerdas menor e, com isso, um trabalho cardíaco mais adequado e, naturalmente, vai melhorar a perfusão tecidual e, eventualmente, também diminuir esse componente de congestão sistêmica e pulmonar. E aí você trouxe um ponto muito interessante, porque isso repercute muito bem se eu, de fato, tenho um volume circulante interessante, tenho uma pressão que tolera essa VNI, mas como vai diminuir o retorno venoso e eu posso acabar num paciente que está muito hipotenso ou com uma hipovolemia, com a pré-carga já muito baixa previamente, prejudicando esse paciente. Né? Então, eu posso repercutir em piora do meu débito cardíaco e piora da minha hipoperfusão. Então, em pacientes instáveis com hipotensão mais severa, eu não tenho essa indicação tão clara, eu posso trazer até malefício para esse paciente, então muito cuidado com esses pacientes. Aí você pergunta, mas se eu entubar o paciente, eu não vou ter essa pressão positiva na via aérea igualmente eu teria com uma VNI? Sim, mas se você entubou o paciente, você não tem outra opção, né? Não adianta a gente ter esse raciocínio de que, vou piorar a perfusão tecidual, se você está entubando o paciente, se você está evitando que ele morra na próxima hora por hipoxemia, né? Então, por mais que esse raciocínio seja muito válido, quando o paciente está numa emergência respiratória, infelizmente, é a nossa única possibilidade, né, de via aérea. Bem claro disso, né? Que mais repercute com pior evolutivo é o paciente que tem insuficiência ventricular direita isolada, as custas de um tromboembolismo pulmonar, por exemplo, que vai ter hipoxemia, vai ter taquipneia, não por conta de congestão pulmonar, mas por conta de uma acidose metabólica com compensação, né? E você não vai botar veneno nesse cara, pelo amor de Deus. Você vai estourar pós-carga do ventrículo direito e pode piorar muito baixo o débito desse paciente. E a invasiva, como a gente já sabe, em casos de fato, uma indicação é baixa de consciência, não proteção da via aérea, etc. Tá? A outra questão também que a gente pode avaliar são os opioides, né? Os opioides, eles têm evidências a nível de diretrizes também, não como 1A, é claro, né? Mas a nível de você reduzir esse estresse simpático desse paciente. Então, é importante você controlar a dor desse paciente. E também está em diretrizes para você poder refletir com muito cuidado, com muita cautela, ainda mais em pacientes renais crônicos, é a digoxina para o controle de frequência, caso o paciente esteja em fibrilação atrial, por exemplo, com frequência maior do que 110. Aí é o corte QAES que coloca lá como recomendação e é o que os estudos corroboram nesse sentido. Mas também
é mais para você avaliar caso a caso para esses pacientes. No caso, seria o de lanosídeo, né? O digitálico endovenoso para você poder fazer. Né? Que foi o que sobrou um pouco da indicação hoje da digoxina, né? A gente tem que lembrar que o estudo DIG, lá dos anos 2000 até 2010, evidenciou justamente que a digoxina saiu como uma das indicações modificadoras de doença desses pacientes. Muitos pacientes se intoxicavam com essa medicação e isso imputava em maiores taxas de internação, não pela IC descompensada, mas pela intoxicação digitálica. E aí acabou sobrando como um espaço mais importante dessa medicação pacientes que têm insuficiência cardíaca, preferencialmente com disfunção ventricular e que recorrem com FA de alta resposta para controle de frequência e melhora de inotropismo. Exatamente, é uma indicação 2A, inclusive, para você conseguir controlar a frequência cardíaca. Para controle de sintoma, a gente vem perdendo, né? Por não alterar aí a sobrevida, é uma indicação 2B, mas sempre lembrar que ela existe, né? Porque, assim, é uma opção terapêutica, não tá demonizada, né? Uma das opções possíveis aí. E o magnésio, a gente vale a pena citar só, né? Na última diretriz de fibrilação atrial 2023, se não me engano, da ACC, entrou como opção terapêutica para controle de FA de alta resposta no pronto-socorro, e aí entra também nos pacientes que têm IC como uma droga que tem pouco efeito hemodinâmico, então para pacientes que têm uma PA que já está um pouco limítrofe, o magnésio entra como uma opção terapêutica que é bastante interessante aí para a gente usar na prática clínica. Perfeito. Acho que agora a gente pode invadir cada perfil, né? Claro, a gente não vai aprofundar com detalhes, né, especificamente, mas vamos invadir cada perfil, começando pelo B, que é o mais comum, que é o famoso quente e úmido, né? Que é o que você falou, com perfil de congestão. Perfil Belém, né? Exato, quente e úmido. Quente e úmido como a capital do Pará. E, de fato, sem sinais de má perfusão. Então, esse é o paciente que você vai, sim, trabalhar inicialmente com a furosemida, que é o nosso diurético de alça principal para o controle de sintomas com congestão, especialmente a hipervolêmica, né? Então, a gente vai trabalhar como com diurético terapia para esse paciente? A gente vai tentar ser agressivo mesmo para esse paciente. Aqui a gente está falando de agressividade, a gente não quer esperar muitas coisas acontecerem. Então, se ele não fazia o uso prévio de diurético, as diretrizes, né, corroboram aí uma dose inicial de 40 miligramas endovenoso para você já ganhar aquela disponibilidade. O paciente não é saturado a nível tubular dessa droga, ele tem uma boa resposta. A gente espera aí uma boa resposta como 1 ml quilo-hora, né, ou algumas diretrizes colocam de 100 a 150 ml hora. É uma coisa que eu acho que é ruim eu colocar... De diurese, né? Não de furosemida. De diurese, exato. Uma boa resposta a nível de diurese, exatamente. 1 ml quilo-hora de diurese é uma resposta bem interessante que tem que ser reavaliada de fato horário, né? Com uma frequência bem estreita para você não ficar esperando depois de 6 horas que ele melhore. Você já trabalhou em pronto-socorro? Já. É factível ficar fazendo isso? Não, cara, o que eu acho mais infactível é o que eles até recomendam, de dosar o sódio urinário depois de 2 horas, né? Então, não, isso aí eu não vou nem falar. Hoje, pronto-socorro SUS, lotado, em que um médico está vendo 10 pacientes e eles não estão organizados numa UTI, todos sentados, às vezes ficam em cenário de poltrona, ficam em reavaliação na porta de pronto-socorro. É muito difícil ter essa quantificação fidedigna de qual volume de diurese, apesar de ser um ótimo parâmetro para a gente avaliar. Mas é importantíssimo, né? Até para você poder entender se ele está evoluindo com uma refratariedade ao teu tratamento e até a evolução do perfil para a hipoperfusão, né? Mas sim ser agressivo, e caso ele faça uso prévio, a recomendação é que você faça a dose equivalente endovenosa, né, mínima a que ele já fazia diariamente prévio. Então, se ele fazia 80 miligramas via oral durante o dia, você faz no mínimo equivalente a 80 miligramas endovenoso, que não é 80 miligramas, é 40 miligramas endovenoso, né, porque é a dose equivalente 2:1 via oral para endovenosa, é o que a gente começaria. Mas, a nível de opinião, né, é interessante que você comece sempre acima dessa dose, ainda mais a depender da urgência descongestiva que você tem para esse paciente. Então, 1 a 2 vezes ou 1,5 a 2 vezes o valor que ele fazia em casa total é o mais interessante ao meu ver. Aí ser mais agressivo sim, 40, 80, 120, enfim, vai tocando o barco conforme a sua urgência descongestiva. Mas eu estou trazendo aqui que está escrito na diretriz que eu não acho muito que de fato é 40 miligramas ou não, tá? Acho interessante até um parênteses, né? Porque a gente não tem muitos estudos com diuréticos, né? Até porque não tem como você comparar com placebo. Mas um estudo que a gente não pode deixar de falar aqui diante de uma IC aguda é o estudo DOSE, né? O DOSE aí, publicado em 2011, 308 pacientes, comparou 2 estratégias. A dose elevada de diurético com a dose mais reduzida, ou também a comparação da furosemida em bolos com a furosemida em BIC, né? Em bomba. Uma difusão, né? E aí eles avaliaram tanto a segurança quanto a eficácia. Não houve alteração, não foi significativo. Houve alteração de poucas horas antes da alta,
que é um desfecho muito negligenciável, o desfecho secundário, né? Exato. O que a gente vê é que reduziu um pouco de dispneia, quem teve a dose mais elevada de diurético. Inclusive, até para aqueles pacientes com IC já avançada, a gente acaba recomendando uma dose mais elevada mesmo, porque tem evidência de perder mais peso, reduzir um pouco a dispneia. Então, mas essas estratégias são muito semelhantes entre si, né? Mas é um estudo que a gente tem que aí citar diante da IC Nós aguda. temos um episódio exclusivo, né, de resistência diurética, onde a gente abordou todos os detalhes desses estudos, né, vinculados ao paciente que não consegue responder inicialmente à dose de furosemida progressiva. Não deixem de ver esse episódio. Foi contigo, né, meu querido? Sim, senhor. Aliás, Então, um terço dos 12 casts são comigo, então a chance era boa de acertar. Não, mas eu lembro bem. Bom, diuréticos, então, é um dos pilares maiores aí desse perfil B, vinculado aos nossos amigos vasodilatadores, e aí, claro, os vasodilatadores endovenosos, né? Os grandes destaques seriam a nitroglicerina e o nitroprussiato de sódio, e eu diria que aqui a gente, na prática, é muito mais utilizado o nitroprussiato de sódio, né, para esse paciente ter um potencial de vasodilatação, tanto arterial quanto venosa, para que a gente consiga ajustar a pós-carga desse paciente, para que ele consiga ter uma melhor relaxamento desse ventrículo esquerdo para jogar o sangue para frente e ser feliz no sentido de descongestão retrógrada. Diminuir pós-carga, melhorar o trabalho ventricular e com isso conseguir desafogar essa vasculatura pulmonar aí que está com um volume muito represado. Mas é importante lembrar, a gente está falando aqui de vasodilatação endovenosa no IC perfil B, principalmente no cenário de uma emergência hipertensiva por edema agudo de pulmão, né? A gente tem muitos pacientes que têm uma IC perfil B que estão sentados na cadeirinha de roda dele ali e que vão em casa fazer uso de diurético-terapia, né? A gente tem muitos pacientes a nível ambulatorial que estão em IC perfil B e que não ficam internados numa emergência, num cenário de uma sala de trauma, por exemplo. Esses pacientes, a gente pode fazer o ajuste de diurético-terapia VO, se ele não for ficar no pronto-socorro, e vasodilatação também VO acompanhando ele. O que o Victor está falando aqui é do paciente que entrou no pronto-socorro e foi para uma sala de decisão médica para medicação. Perfeito. Então esses são os pilares: vasodilatação e diurético-terapia. Ele não tem sinais de má perfusão. Lembrar aqui para o pessoal que esse perfil B, caso o paciente já esteja em uso de terapia otimizada para especificar de fração de ejeção reduzida previamente, estou falando aqui de Ecabral, INRA, beta-bloqueador, antagonista mineralocorticoide e SLT2, né? A gente não tem intenção de tirar essas drogas para esse paciente. Tem que manter essa droga em dose full o quanto a gente puder, certo? Inclusive, grande parte dessas drogas que você acabou de citar tem estudos sobre a introdução e a manutenção na vigência de descompensação e ser descompensada no cenário de pronto-socorro. E a grande maioria delas tem estudos favoráveis a isso. O beta-bloqueador talvez seja uma que dá um pouquinho mais de dúvida, dependendo do perfil hemodinâmico, mas INRA, SGLT2 e ECBRA, todos têm estudos que mostram desfechos positivos, não desfechos duros necessariamente, mas pelo menos uma diminuição do tempo de internação a favor da manutenção das drogas. Inclusive, né, eles colocam aí como a diretriz americana, mesmo que tenha uma hipotensão, que seja assintomática, e mesmo que piore discretamente a função renal, é para você manter, porque esse paciente vai evoluir melhor se você manter esses medicamentos. Perfeito. Lembrar, se o cara não tiver uso prévio de uma medicação, a preferência nessas fases iniciais de 24 horas é focar no tratamento endovenoso da droga, tirar ele da emergência e depois você começa a titular para a transição pela via oral. Já o paciente que está congesto, né, e ele tem hipoperfusão tecidual, aí eu estou falando do perfil C, certo? Aquele paciente congesto e com má perfusão, ou seja, o cara que está frio e úmido, né? Aí, além da terapia, como a gente já conversou, de descongestão às custas de diurético, com as mesmas alvos que a gente tem, né, tanto de aquarese, natriurese e no contexto de melhora clínica, melhora da dispneia, né, tudo mais, a furosemida pode ganhar um bom cenário aqui. Agora, diferente do paciente com esse perfil B, o vasodilatador nem sempre é uma regra aqui, e eu posso trabalhar com um paciente que precisa de fato de vasodilatador ou até de vasopressor, a depender da pressão arterial desse paciente, que muitas vezes vai estar hipotenso e, portanto, com um déficit perfusional orgânico, às custas dessa falha de bomba e baixo débito, que também vai acabar entrando em conjunto com essa droga, o inotrópico, né? Então, só para poder traçar um pouquinho de quando que eu vou usar vasopressor em detrimento ao vasodilatador, como a gente falou, dois perfis, um IC aguda que é nova e uma IC aguda que é crônica que descompensa. O cara que tiver uma pressão geralmente acima de 110 sistólica, como a ESC coloca, né? Ou que tolera realmente, mesmo que em pressões mais baixas, tem um perfil mais crônico, com R
com RVS muito aumentada, né? Um sistema renina-angiotensina-aldosterona muito ativado, mesmo com pressões bem mais baixas, podem se favorecer, sim, de um vasodilatador. Agora, esse aguda, de novo, é geralmente aquele paciente que vai ter com hipotensão muito grave, que eu preciso, de fato, iniciar um vasopressor, e aí a rainha de todas elas é a noradrenalina como principal ponto de necessidade para manter a perfusão orgânica ativa, né? Esse limite de pressão é uma discussão grande entre as sociedades cardiológicas, né? Se você pegar o nosso ACLS da IC, que a gente tem aqui no Brasil, que é o SAVIC, ele recomenda que a gente entre com vasopressor com pressões abaixo de sistólica de 90, né? Mas o Vitor acabou de falar, o paciente tem IC crônica, ele tolera mais vasodilatadores, mesmo com pressões mais baixas. Na prática clínica, para a gente não errar, né, a gente tenta fazer essa divisão. IC aguda tolera mais, necessita mais de vasopressores, e a IC crônica tolera mais vasodilatadores. Mas você não pode pensar que vai dar certo você pegar um paciente com IC crônica com uma pressão 8x4 e começar nipride para ele sem uma monitorização muito bem adequada, no cenário até de terapia intensiva, né? Se você está fazendo isso num paciente que não tem uma pressão invasiva, que não está com exames sendo feitos de horário, com um médico do lado para reavaliar ele a cada 15 minutos que seja, aí a vasodilatação acho que é uma coisa que pode ser muito mais deletéria do que benéfica, mesmo no cenário da IC crônica no paciente que não tem uma pressão muito elevada. Agora, se eu tenho todo o suporte adequado para fazer isso, é uma estratégia possível desde que um médico experiente e um cenário em que eu tenho uma sala toda preparada para que o paciente possa ser bem monitorizado. E se eu mantiver, né, a partir das medidas iniciais, a hipoperfusão, o inotrópico tem que ser iniciado de fato, que é geralmente o que acontece. E aí a dobutamina é o grande senhor aí dos inotrópicos, que é um inodilatador catecolaminérgico, então tem efeito beta-1, beta-2, principalmente, né, de inotropismo, cronotropismo e vasodilatação. E a dose é de 2 microgramas/quilo-minuto até, no máximo, de 20 microgramas/quilo-minuto. Né? Então tem que ser usada e titulada a partir dos parâmetros perfusionais macro e microhemodinâmicos. Não tem um número, né, pessoal? Não tem um número pressórico para poder atingir. Também explicamos tudo isso com muito detalhe no episódio de choque cardiogênico, que vem as diferenças do que é o perfil C, com choque cardiogênico e sem choque cardiogênico, as diferenças da análise perfusional, que é bem complexa. Tem episódio só para isso, que a gente explicou para vocês lá. Também temos aí a milrinone, né, que nas diretrizes colocam como aqueles pacientes que já eram beta-bloqueados previamente, né, por ter um componente antagônico ao catecolaminérgico da dobutamina, beta-1 agonista. Eu tenho uma preferência a nível de diretriz aí para iniciar a milrinone. Só que é de difícil manejo, do contexto de uma meia-vida muito longa, faz uma hipotensão sistêmica importante. Eu gosto muito em alguns cenários, mas a nível de diretriz, ele está lá como opção, além de ser muito caro também a nível de custo para os hospitais. Então tem hospitais que têm mais mão, hospitais que têm uma cultura menor com o milrinone, né? A questão do beta-bloqueador também tem uns episódios específicos, pode ser explicado com mais calma. Se ele fazia uso crônico das medicações, nesse caso, desse paciente com perfil C, eu também tenho a tendência a manter essas drogas. Mas aí sim é caso a caso. A depender do nível pressórico, do choque cardiogênico desse paciente. Se ele tem choque cardiogênico com hipotensão severa, tchau para todas as medicações. De fato, eu tenho que manter vasopressor, né, até, com a dobutamina. Caso eu tenha um paciente ali borderline, eu posso optar por reduzir a dose dessas drogas e ir avaliando, né, ao longo do processo. Lembrar que ele é um paciente que você tem que ficar à beira-leito reavaliando constantemente para entender para que lado que esse cara vai. Então, você pode optar por reduzir as doses vasodilatadoras, até do próprio beta-bloqueador. E se tiver associação com o beta-bloqueador, sistematicamente, nós não temos um dado muito robusto a nível de diretriz, se a gente mantém, suspende, mas na minha prática, sempre é ideal que a gente tente manter esse beta-bloqueador ao máximo, né? Isso depende muito da escola cardiológica, né? A gente tem um registro que é o Optimize, estudo próximo da década de 2010, 2009, se eu não me engano. O Optimize mostrou que quando o paciente usava beta-bloqueador e foi suspenso, ele tinha um desfecho pior. Quando ele não usava e não foi introduzido, era o segundo pior desfecho. Quando ele usava e se manteve durante toda a internação, era o melhor desfecho. Mas tem um viés importante quando a gente faz essa análise, porque o paciente que estava mais grave provavelmente também foi o que foi suspenso a droga durante a internação. Então, ele está longe de ser uma resposta definitiva para o uso de beta-bloqueadores nesse cenário de emergência, de IC, perfil C e choque cardiogênico, mas é um dado que a gente também pode valorizar, principalmente nesse raciocínio do Vitor, de eventualmente tentar forçar a manutenção, principalmente dos beta-blocks nesse cenário.
O Optimize tem vários problemas, né? Tem a questão do número de pacientes envolvidos na subanálise, né? São pacientes que foram na verdade, excluídos. era um registro, né? Exatamente. Né? Então, é uma subanálise desse registro que chama Exato, Optimize. Né? E tem ali misturado o perfil B com o perfil C, porque, na verdade, o Optimize ele exclui o choque cardiogênico. Né? E a definição não está muito clara de perfil C, quem é perfil B, quem estava em uso de dobutamina e quem não estava. Então, não é uma certeza que a gente tem na literatura ainda, mas sistematicamente opta-se por preferir algo em termos de inotropismo não catecolaminético, como, por exemplo, a milrinone. Tá? Mas isso é um outro episódio só para isso que a gente pode trabalhar. Tá? Eu prefiro não entrar nessa polêmica agora. Bom, e a nível de perfil L? Acho que tem o levosimendan pra gente comentar antes, né? De inotrópico. Acho que eu acho que o levosimendan aí... Não pode esquecer do levozinho, né? O levosimendan a gente fala, mas na prática a gente usa muito pouco, né? Por isso que eu quase pulei. Ele sensibiliza, né, o cálcio, então ele não aumenta o cálcio intracelular e o grande benefício dele é a duração do efeito, né? Ele chega a durar aí em torno de 10 a 14 dias, ele tem um efeito aí para pacientes para deshospitalização, inclusive para aqueles pacientes paliativos, né? Existem inclusive ambulatórios que reduzem, que melhora a qualidade de vida do paciente, reduzem sintomas, e o paciente que já é paliativo, que não tem indicação de nenhuma medida invasiva, o levosimendan chega a ser uma oportunidade para esses pacientes para melhora de qualidade de vida, né? Lógico, também é um inotrópico que é vasodilatador, então às vezes o paciente que está hipotenso, dificilmente você consegue fazer o levosimendan, também ele pode induzir arritmia, você tem que ficar também com o paciente monitorizado, né? E também o alto custo, tem gente que até chama do levosimidão, né? Que é um medicamento de alto custo. Nada, Cada inotrópico que a gente tem as suas vantagens, mas na prática a dobutamina é a mais disponível, é a mais barata e é a que a gente mais tem mão, inclusive, na prática clínica, né? Beleza. E aí sim, entrando no contexto do perfil L, que é aquele paciente que não tem sinais de congestão, né? Ou seja, tem uma tendência baixa até estar seco, né? E tem sinais de má perfusão. E aí as custas de baixo volume sistólico. É aquele paciente que a gente acabou passando a mão da furosemida, passou do ponto, né? Ou então aquele paciente que entrou em sintomas de atinência prévia, entrou em diarreia por alguma infecção abdominal, né? E fez uma desidratação severa ao ponto de repercutir em baixa perfusão tecidual. E aí acaba sendo óbvio, né? Parece ser óbvio, que o volume, né, acaba que a gente vai expandindo aos poucos volemicamente esse paciente e reavaliando a análise perfusional, mas como o próprio Rossi falou na fase inicial do podcast, nós nunca sabemos para que lado que ele vai. Então a gente brinca que é um perfil em busca de um perfil. Tem que ter muito cuidado com o perfil L para não vacilar, porque você tem que ficar reavaliando esse paciente, porque ele pode de fato entrar em contexto de congestão depois que você hidrata esse paciente e manter a hipoperfusão. Aí ele vira um C. Aí o manejo fica para perfil C. Ou ele pode melhorar a hipoperfusão, mas você também ultrapassar o ponto e acabar fazendo congestão. Aí ele migra para o B. Aí você maneja de acordo com o perfil B. Mas a análise fria é que, de fato, a gente vai trabalhar com volume para a expansão desse paciente. E é claro, se ele faz uso crônico das drogas, a ideia é que você tente não tirar nenhuma delas, a não ser que ele evolua para C, choque cardiogênico, como a gente falou. Acho que está bem resumido. L como La Paz, né? Então, para pegar o mnemônico, B de Belém, que é uma capital que é quente e é bastante úmida. Esse mnemônico eu não uso. O C de Curitiba é a capital fria, mas bastante úmida. E o L de La Paz, que é a capital bem seca, mas fria também. Então, fica aí o mnemônico aí das 3 capitais, para quem quiser. Pessoal, como a gente falou então hoje no episódio, a gente focou muito na questão do diagnóstico, da análise dessas 24 primeiras horas da urgência desse paciente com insuficiência cardíaca aguda. Conseguimos trabalhar bem. A gente tem episódios para cada ponto refinado desses perfis do manejo inotrópico, vasopressor, vasodilatador, né, beta-bloqueador ou não beta-bloqueador, resistência diurética. E aí, realmente, são episódios muito à parte, porque tem muito detalhe para falar, que seria até injusto falar sobre isso aqui, mas acho que valeu para trazer toda essa análise da insuficiência cardíaca aguda e do manejo inicial dela, né? Logo depois, a gente pode abrir um podcast, aí fica já o convite para o próximo episódio para a gente trabalhar a fase intermediária e a fase da alta hospitalar, que também tem muita coisa legal para falar. Não é isso? E, mais uma vez, muito obrigado por estar com vocês aqui, falando sobre o que a gente mais ama, né, galera? É sempre um prazer, meu amigo. Inclusive, estar na presença de vocês melhora a minha semana. Minha semana já melhorou, já. Se tiverem alguma dúvida, coloca aqui pra gente não vai deixar de responder. Muito obrigado por estar aqui com a gente e estejam com a gente nos próximos episódios e não deixem de avaliar no Spotify, no streaming que você mais ouve. Curte, compartilha e estamos juntos até a próxima.